Vamos dar continuidade ao estudo do MTS, iniciando o segundo módulo. Eu, particularmente, considero o segundo módulo dentre os mais importantes em teoria em questão musical, tá? Então, nós vamos dizer assim, nós vamos separar por assuntos, tá? Então, se você pegar o MTS, tem poucas páginas. Então, às vezes o aluno imagina, é fácil, é simples. Não, nós vamos precisar muito trabalhar com memorização de primeiro momento e nós vamos desenvolver muitos exercícios. Por isso que eu sempre peço caderno pautado, porque eu gosto de trabalhar com exercícios, ok? Então, vamos lá. Então, esse primeiro momento eu peço que vocês anotem tudo no caderno pautado, tá? MTS, segundo módulo. Eu vou fazer várias observações aqui, oralmente, vocês vão acrescentar aí no caderno, por gentileza. Figuras. Os ritmos, lembrando da nossa linguagem rítmica, do tá, e as diferentes durações dos sons. Lembra? Se eu tenho 2 batidas com a sílaba tá, é uma duração. Se eu tenho 4 batidas com a sílaba tá, é outro tipo de duração. Eu tenho a duração, propriedade do som em primeiro módulo. Posso ter a duração do som curta ou longa, certo? Então, os ritmos e as diferentes durações dos sons podem ser representados por figuras. Antes da gente dar continuidade, eu quero chamar a atenção de vocês a respeito de 2 definições que eu gosto de acrescentar, tá? Deixa eu sair daqui. Nós vamos entrar aqui, ó. Primeiro, eu gosto de chamar atenção na definição de nota, para a gente saber diferenciar. Vocês vão escrever aí, nota musical. É a representação gráfica da, olha outra propriedade do som, da altura do som. Ou nós vamos entender outra definição. Então, eu tenho a pauta aqui. Vou usar a clave de sol como referência, tá? Segunda linha. E aqui, o que é a nota? Se eu pegar uma partezinha dessa e colocar aqui embaixo, ó, eu vou ter uma altura. Se eu venho, arrasto uma aqui no meio da primeira linha, ela está em outra posição na pauta. Essa daqui vai estar entre a primeira linha e a segunda linha. Deixa eu só diminuir o tamanho dela aqui para ela caber. Ah, detalhe, pode ver que ela tá meio tortinha, tá? Nós já vamos descobrir já por que isso. Então, ó, essa daqui tá abaixo da primeira linha. Essa está na primeira linha, essa está no primeiro espaço e assim sucessivamente eu posso preencher a minha pauta. A nota musical é a representação gráfica da altura do som. Então, vamos colocar aqui uma vírgula, a posição na pauta. Então, aonde está o desenho, ele vai ter um nome diferente. Esse daqui vai ser Ré, primeira linha, isso na clave de Sol. Lembrando que quem manda, quem dá o nome para as posições aqui na pauta é a clave, certo? Então, aqui, ela vai levar o nome de Ré, na primeira linha de Mi, no primeiro espaço de Fá e assim sucessivamente, ok? Então, a nota musical, representação gráfica da altura do som, a posição na pauta. Daí vocês vão acrescentar aí, ó, figura musical.
eu vou primeiro dar uma definição técnica e depois uma observação para vocês tentarem entender melhor, tá? Na definição técnica, nós vamos dizer que é a representação gráfica da duração do som. Ou seja, pode ver que aqui eu tenho uma branquinha e uma pretinha. Eu pego essa perninha aqui e coloco aqui. Essa daqui, mesma coisa, coloco aqui. E essa ficou sem perninha, tá? Só para vocês tentarem entender. Mas agora transformei em 3 desenhos diferentes, né? Alturas diferentes também, mas eu posso muito bem vir aqui e colocar essa aqui na mesma altura. As 3 estão na primeira linha, certo? Então, as 3 estão na primeira linha, mas essa está branquinha, essa está com branquinha e perninha, essa pretinha com perninha. Ah, detalhe, essa perninha não é tão comprida assim não, tá? Depois eu vou mostrar para vocês no caderno. Nossa, mas o que mudou? Se as 3 estão na mesma altura, certo? Na mesma posição na pauta. Mudou o quê? O desenho delas, o formato delas. Ou seja, mudou a figura. Então, a figura musical é a representação gráfica da duração do som. Podemos considerar que é o formato da nota, o desenho, certo? O formato da nota. Então, ó, essas 3 são nota Mi, mas essa é branquinha com perninha, pretinha com perninha. O formato da nota mudou. 3 notas Mi com formatos, com desenhos diferentes. Esses desenhos diferentes nós chamamos de figuras. Que cada uma delas, cada um desenho desse, cada figura dessa vai representar uma duração diferente. 3 notas Mi com duração de som diferente. Desculpa, por isso que não tem edição. Certo? Então, 3 notas Mi com durações diferentes, ok? Vamos voltar lá para as nossas. Então, antes, vocês vão fazer essa abertura daquelas observações, tá? Antes de dar sequência aqui. Então, frisando, nota é posição na pauta, a figura é o desenho da nota. As duas são parceiras, tanto a nota quanto a figura. Cada figura de som tem a sua respectiva figura de silêncio. Então, a figura de som, ela vai ter uma parceira, que é a figura de silêncio, que nós vamos chamar sempre de pausa, tá? Mas gravem esse nome aqui, figura de silêncio, ok? Quais são as partes que compõem a figura? Nós acabamos de falar na demonstração. A cabeça, essa bolinha aqui, pode ser pretinha, pode ser branquinha, nós vamos denominar de cabeça. Tem figura que só tem ela, tem figura que vai ter ela e mais uma característica, que é a haste, tá? A haste seria essa perninha, pode estar para cima ou para baixo, detalhe importante. Temos figuras que podem ter também a bandeirola ou colchete. Eu prefiro chamar de colchete. Vocês vão entender o porquê depois, tá? Então, as figuras podem ter 3 partes. A cabeça da figura tem uma forma elíptica, o que eu falei para vocês lá no começo, tá? O que é elíptico? É tortinha assim, ó. Tá vendo que a branquinha ela não tá um círculo perfeito, né? Para
Para desenhar, nós vamos desenhar de outra forma, eu vou explicar no caderno depois, tá? E quando ela for pretinha, ela vai estar caidinha assim, ó. Foi o que eu tentei representar na demonstração. A haste é um traço vertical colocado acima para cima e à direita da cabeça. Então, quando ela está para cima, ela tem que estar à direita. Se ela estiver para baixo, ela pode estar à esquerda. Não nos preocupemos com essa definição por enquanto. Nós vamos fazer exercício para entender isso, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. É só para vocês entenderem que ela pode estar tanto para cima quanto para baixo. A bandeirola ou colchete está sempre à direita da haste, tá? Tem um erro gráfico aqui, é da haste. Opa! Deixa eu descartar aqui que eu fui lá pro final da... Essas duas definições aqui, ó, não nos preocupemos, tá bom? Agora vem a parte mais importante e crucial, que vocês vão fazer as anotações, pode ser no MTS com carinho, tá bom? Esse quadro aqui, nós vamos dividir, tá? Em informações que vocês vão memorizar. Porém, esse quadro aqui está faltando duas figuras. As colcheias, semicolcheias, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Não quero ele, eu quero o completo. Então, nós vamos entrar no MTS mesmo, tá bom? Vamos lá. Eu vou grifar aqui as informações que vocês vão estudar essa semana. Então, essas figuras aqui, essas informações, vocês vão memorizar, tá? Vão memorizar. Primeiro, essa coluna aqui, vou tentar separar com uma linha. Separar como se fosse tabela, tá? A outra saiu bonitinha, essa já saiu. Aí. Então, vocês vão fazer, podem fazer isso daqui que eu tô fazendo aí no MTS de vocês. Linhas, tá? Aqui. Vai estar o nome, o desenho. Ou melhor, como nós vamos chamar daqui para frente, a figura na primeira coluna. Aqui vai estar, peraí, deixa eu tirar aqui, tentar escrever mesmo. Nem que seja caneta, tá? Então, aqui é a figura. Aqui, cada figura tem sua respectiva figura de silêncio, é a pausa, certo? Aqui, essas informações vão ser o nome da figura, né? E depois dos 2 pontinhos, a duração dela. Informação extremamente importante. E por último, nós teremos o que nós vamos chamar de número representativo. Então, existem 7 figuras e cada uma delas nós vamos precisar memorizar 1, 2, 3, 4, 5 itens, tá? Agora eu vou tentar explicar para vocês como elas se formam. Vamos lá. Vou pegar meu marca-texto mesmo. Primeiro, tá vendo essa primeira figura? Isso daqui vocês não vão precisar fazer, tá? Eu que eu vou fazer aqui para vocês me acompanhar. Ela só tem a cabeça. A pausa dela parece um chapéuzinho para baixo, tá vendo? O nome desta figura é a semibreve. Semibreve.
Toda vez que vocês olharem para ela, vocês vão lembrar que ela se chama semibreve. Qual que é a duração delas? Quem já aprendeu a música, antigamente os irmãos costumavam falar, ai, ela vai durar tantos tempos, tantos tempos. Eu não gosto de usar esse tipo de definição agora, porque a duração delas é isso daqui, ó. Mas eu vou grifar o que é importante, tem informação aqui que vai atrapalhar por enquanto, tá? Então, o que vocês vão memorizar de duração? É a figura de maior duração. Ponto. É isso que vocês precisam saber. O resto, demais figuras são frações dela? Não. Esqueça isso por enquanto, tá? Só o que tiver grifado é o que vocês vão trabalhar. Então, toda vez que eu olhar uma nota com esse desenho, eu vou saber que naquela pauta, naquele compasso, é a figura de maior duração, é a nota de maior duração, tá? E toda figura, vamos imaginar que nós estamos na escola. Eu gosto de usar uma representação lúdica. Vamos imaginar que nós estamos na escola, ou na faculdade, ou no curso, enfim. Nós sabemos que, além do nosso nome, para nos diferenciar, existe um número, né? Um número de chamada. Por exemplo, na sala podem ter 4 Maiaras. Só que tem a Maiara número 31, a 32, 33, 34, né? Quando faz uma chamada, eu sei o meu número. Então, a professora não vai precisar ficar me chamando toda vez. Fulano, 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 com o nome completo. Ela só chama um número. É a mesma coisa a figura. Além do nome dela, ela vai ter um número, certo? Não tem a ver com tempos, com nada, por favor. É isso que eu quero que vocês entendam. Além do nome, ela vai ter um número. Eu posso chamar ela de figura de número 1. Então, e essa figura aqui é a semibreve. Ou essa figura aqui é a figura de número 1. Certo? Lembrando que a pausa é parzinho, tá? Então, ela é... Detalhe, se aparecer ela, então eu sei que ela é a pausa de tal figura. O que é a pausa? Lembram aquelas batidas? Vou tentar fazer aqui. 2 batidas, certo? Daí eu tenho 2 aqui do lado. Daí eu venho nessas 2 aqui e coloco uma linha horizontal. Essas 2 aqui não tem som, é só a batida. As 2 do lado tem som. Tá. É a mesma coisa. Essa é quando tem som e essa é quando eu só bato, sem som, tá bom? A figura é o som, a pausa é a batida sem som, ok? Dando continuidade, a próxima ela vai ter a cabecinha branquinha e uma haste. E a pausa, quando eu não tiver som, vai ser um chapéuzinho. Tá invertido, né? Aliás, esse é invertido e esse é um desenho de um chapéu normal. O nome desta figura aqui, deste desenho, é mínima. E ó, o detalhe da duração, é o que eu vou grifar. Esta figura, ela vai valer metade da semibreve. Sempre, tá bom? Depois nós vamos quantificar isso. Agora não, eu quero que vocês memorizem essa informação. Eu quero não, é necessário, tá bom? E nós vamos usar o número 2 para chamar ela. Então, eu posso chamar ela de mínima ou de figura de número 2. Pode ver que vai acrescentando características. Agora a próxima é a cabeça pintada e uma haste. A pausa dela, a figura de silêncio, quando eu não tiver som e for só batidas, é uma pausa diferenciada de todas. Pode ver que a semibreve e a mínima, elas invertem só. As demais, elas acrescentam características. A semínima é a única diferente, tá? Parece um rainho, né? Eu falo que parece um raio. Então, o nome dessa figura é semínima.
Qual é a duração dela? Ela vale metade da mínima. É isso que vocês precisam decorar. Isso daqui cabe em 4 semínimas e uma semibreve, pelo amor de Deus. Não se atentem a isso por enquanto, tá bom? Vai chegar o momento que nós vamos usar essa informação. Ela vai ser representada pelo número 4. O que eu estou grifando é o que vocês vão trabalhar essa semana. Agora, além da figura ter a cabeça preta, a haste, ela vai ter um colchete, por isso que eu gosto de chamar de colchete, quer ver? Olha que legal, a pausa dela, essa vírgula aqui, vamos dizer, eu chamo de vírgula, é semelhante à quantidade de colchete, tá? Esse risquinho. Por quê? Eu gosto de chamar de colchete, porque ela se chama colcheia. Então, faz referência à característica a mais que ela tem. Então, esse desenho aqui, essa figura, chama-se colcheia. Ela vale metade da semínima. Então, qual que é a duração? Sempre a de baixo, sempre a posterior, a seguinte, vale metade da anterior. Quando eu posso chamar de colcheia ou de figura de número 8. Olha a próxima. Então, eu já tenho as 3 características de uma figura. A 4, né? Porque ela pode ter a cabeça, ou a cabeça branca, ou a cabeça preta, ou cabeça preta com haste, ou cabeça preta com haste colchete. Então, ela pode ter até 4 características, né? Porque a cabeça aqui é branca e aqui é preta. Então, aqui, o que ele vai fazer? Acrescentar mais um colchete, como se fosse mais um bracinho, né? Figura com perninha, bracinho. Figura com perninha e 2 bracinhos. Mesma coisa ele fez referência à quantidade de colchetes na pausa. O nome dessa figura é semicolcheia. Ela vai valer metade da colcheia. O número dela é o 16, certo? Então, pode ver que os números estão aumentando. Quanto mais característica está tendo, o número está aumentando. Pelo amor de Deus, não façam relação a nada nesse primeiro momento. Só se preocupe com o que eu estou apresentando. Próxima figura, ela tem 3 colchetes. Mesma representação vai fazer na pausa. E vamos chamar de fusa. Ela vai valer metade da semicolcheia. E o número dela é o 32. E a última figura, porque são 7 figuras também, 7 notas, 7 figuras, é a semifusa. Ela tem 4 colchetes. É a semifusa. E ela vale metade da fusa. O número representativo dela é o 64. Essas informações, tá? Pode colocar isso aí no quadrinho de vocês. Figura, pausa, nome, duração, número representativo. Pode pôr essas informações. Essas grifadas é o que nós vamos trabalhar essa semana. Nem vou dar continuidade aos outros assuntos para não confundir. Então, o nosso estudo parou aqui dessa semana, tá bom? Vou passar para vocês exercícios, ok? Vou explicar para vocês como são 9 páginas de exercícios. Maiara do céu, por quê? Todas essas informações vocês vão precisar memorizar. Essas informações que eu grifei. Então, vocês vão ter que bater o olho no desenho, lembrar qual que é o nome, qual que é o número, qual a duração e qual a pausa. Olha quanta coisa, certo? Nossa, como que eu faço isso para memorizar? Eu vou sentar e ficar olhando e falando? Não, você não vai memorizar desse jeito. Você vai memorizar se você fizer exercício. E vamos fazer bastante exercício. Eu vou explicar para vocês aqui, vou mandar, são 9 páginas de exercício. Não vai ficar bonitinho assim não, tá? Desculpa o barulho aqui.
Primeiro, vocês vão responder, eu vou mandar para vocês no grupo essas perguntinhas que vocês vão passar no caderno, escrever no caderno.